1 milhão de pessoas sofrem queimaduras por ano no Brasil. Os casos envolvendo álcool líquido ainda são muito frequentes. A orientação para evitar que este número aumente é do Corpo de Bombeiros de Rio Claro. Acidentes como o que aconteceu na Igreja do Bom Jesus em Rio Claro no último fim de semana, quando Eli Ferreira, de 59 anos, e José Américo Valdanha, de 60 anos, tiveram, respectivamente, 35% e 40% dos corpos queimados enquanto trabalhavam em uma barraca de churrasco, são mais comuns do que se imagina. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, o álcool é o maior vilão e lidera os casos de acidentes. Ele é responsável por 41,3% das ocorrências. Porém, a maior parte desses casos poderia ser evitado com simples atitudes e precauções. É o que explica o sargento Itamar, do Corpo de Bombeiros de Rio Claro. Procurar os acendedores que já vêm dentro dos próprios sacos de carvão, que é bem tranquilo, não vai ter risco. Se for utilizar o álcool, que utilize o álcool em gel, porque a chance, ele é bem menos volátil, não vai oferecer tanto risco no momento de acender a churrasqueira. E por fim, se você tiver que improvisar, que é onde acontece os acidentes, tiver que fazer, procure não utilizar o álcool, nunca utilize. Utilize um óleo velho, porque ele é menos volátil. Ainda de acordo com o sargento, caso o acidente aconteça, alguns procedimentos devem ser evitados a fim de não agravar as lesões. O pessoal tenta amenizar o problema passando diversos produtos. Não existe, certo? A única coisa que vai se passar, vai se jogar é água corrente limpa. Água corrente natural limpa. Nada mais. Agora, falando de tráfico de drogas, nós mostramos no programa de ontem que um menor havia sido pego com drogas pelo bairro Santa Elisa na sexta-feira. E ontem à noite, um homem de 34 anos acabou preso por tráfico quando saía de um terreno na companhia de 2 menores. 2 menores de 15 e 16 anos e um maior de 34 foram abordados saindo de um terreno pelo bairro Santa Elisa e com um deles encontrado parte da droga. 10 porções de cocaína e uma certa quantidade em dinheiro. Posteriormente, com o apoio da viatura do Canil, da Guarda Municipal, nós localizamos mais entorpecente e homicidiados no terreno. Como sempre, o maior de idade que estava com a droga alegou que era usuário. Ele alega que é usuário entorpecente, porém já foi abordado outras vezes no local comercializando o entorpecente. O bairro já é conhecido pelas constantes ocorrências de tráfico de drogas. 2 dias atrás teve outra ocorrência de tráfico, onde uma pessoa ficou detida também pelo porte de entorpecente. Na delegacia, o homem de 34 anos acabou preso em flagrante e os menores liberados. E mais um procurado pela Justiça estava pelas ruas de Rio Claro, mas foi capturado ontem. Arthur Henrique Curila Garcia, de 22 anos, morador do bairro São Benedito, foi localizado pelo Santa Maria em atitude suspeita. E é mais um que foi beneficiado com a saída do Dia dos Pais, porém não havia retornado ao presídio de Hortolândia, onde cumpria pena por tráfico, faltando 2 anos e meio para serem cumpridos. Diante dos fatos, foi conduzido ao plantão policial, onde ficou detido à disposição da Justiça. E o desaparecimento de uma jovem registrado durante essa madrugada mobilizou policiais militares e guarda civil de Rio Claro. Amanda Belan, de 23 anos, ficou toda a noite e madrugada em poder de sequestradores que a levaram para sacar dinheiro na rede bancária. Mais de 12 horas de desespero. O desaparecimento de Amanda Belan, de 23 anos, mobilizou o setor policial, amigos e familiares. Ela saiu de Ajapira, a casa dela, veio para Rio Claro para pegar a mãe dela, estava fazendo CFC lá na 40. Aí minha cunhada viu que ela não chegava, ligou para o meu cunhado, aí o meu cunhado foi e encontrou o carro dela abandonado lá no Lago Azul. O pai da vítima foi em sua procura e encontrou o veículo em que ela estava, abandonado, próximo do Lago Azul. Tinha só umas coisas esparramadas que tirou da porta-luva, olhei para trás do celular assim, que eu não tenho seu filme, então você já vê tudo, né? Chinelo em cima do banco, bolsa não tinha e faltando a chave. Nossa, eu falei, levaram, né? Certeza, né? Meu marido chegou e falou assim, eu achei o carro dela, mas eu não achei ela. Aí já voltamos pro local, os policiais, os guardas já estavam todos lá,
ajudando a gente. A jovem foi liberada na estrada da Jacutinga mais de 12 horas depois de ser abordada pelos criminosos. A vítima passou a madrugada inteira em poder destes bandidos em uma casa que ela não sabe o endereço, já que todo o tempo permaneceu com a cabeça coberta. Os criminosos, antes de liberar essa vítima, fizeram um saque bancário, para só então depois deixar que ela voltasse para a sua família. Falou que trafegava pela Avenida 32, onde o veículo, possivelmente um Gol, colidiu na traseira do seu veículo. Logo em seguida já desceu os 3 indivíduos e colocaram um capuz na cabeça dela e colocaram ela no porta-mala. Ela estava em estado de choque, relatou que permaneceu a noite inteira em poder de 3 indivíduos encapuzados e que faziam ameaças a ela. E o interesse deles seriam realizar saques. Os criminosos ainda não foram identificados. Todo o caso foi apresentado na Delegacia de Investigações Gerais da cidade, onde a família aguardava pelo reencontro depois do fim do cárcere. Eu não vejo para ver ela. Estou muito apertado. Queria mandar um recado para esses marginal, que eles têm mãe, que eles têm filho, que eles pensem. Se eles querem dinheiro, tira e larga a vítima no lugar para achar logo. Não faça nada. O dinheiro a gente ganha outro. Dinheiro não é nada. A vida sim é preciosa. Olha, a jovem continua na delegacia dando esclarecimentos sobre o sequestro. Amanhã voltamos a falar deste caso. E sobre trânsito, os motoristas devem ter atenção ao circular pela região do bairro Inocop. O trecho do viaduto está interditado para obras. As informações com a repórter Vlada de Santos. Os únicos que têm passagem liberada por aqui são os pedestres e ciclistas. O motivo da interdição é a obra que vai melhorar a estrutura do viaduto. O tráfego na rodovia não vai sofrer interferência, somente o trânsito urbano mesmo. Placas de sinalização indicam a melhor rota para ter acesso aos bairros até o término dos trabalhos. Bom, o prazo final das obras não foi informado pela concessionária responsável pelo trecho. Confira as vagas do Pátio de Rio Claro para esta terça-feira. Costureira em geral, farmacêutico, jardineiro, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mãe substituta, operador de movimentação e armazenagem de cargas, promotor de vendas e técnico em manutenção de equipamentos de informática. Os interessados devem comparecer no pátio com carteira de trabalho, RG e CPF. O posto de atendimento. E terça-feira é dia de falar de direitos dos trabalhadores com o advogado Dr. Turola, que já está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Olha, eu começo com a pergunta da Ana Maria, do Mãe Preta. Ela diz que trabalha no comércio, o dissídio é em setembro, ela quer saber qual o prazo que pode ser demitida. Pode ser antes? Olha, poder demitir pode, só que quem é demitido 30 dias antes da data base tem direito a uma indenização adicional, equivalente a uma remuneração mensal. Pode mandar embora? Pode. Só que esta multa, né, essa indenização adicional, ela é devida. E se caso não seja paga, o que ela deve fazer? Aí ela pode procurar o sindicato, porque o Sindicato do Comércio aqui em Rio Claro é muito atuante. Procura lá o sindicato na Rua 5, Avenidas 10 e 12, e eu tenho certeza que vai resolver por ali. Caso contrário, o caminho vai ser a Justiça do Trabalho. Olha, o Richard sofreu um acidente de trabalho, ele é do bairro Vila Cristina. Ele quer saber se a empresa é obrigada a abrir CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Sim, a CAT é obrigatória e tem 24 horas de prazo, viu? Quer dizer, sofreu acidente do trabalho, a comunicação tem que ser imediata. CAT é Comunicação de Acidente do Trabalho. Se a empresa não abrir essa CAT, quem poderá abrir? Poderá abrir o sindicato, o médico que atendeu, até mesmo o próprio trabalhador pode abrir. Entra no site do INSS e faz a abertura da CAT. Mas é importante, muito importante, dar abertura na CAT. Doutor, explica para a gente, então, como que é o procedimento hoje quando são registrados acidentes em empresas? Olha, o acidente de trabalho, né, ele dentro da empresa sempre é um acidente de trabalho. Agora, às vezes, pode ser um acidente de percurso. O empregado está indo ao trabalho, está voltando do trabalho e ocorre um acidente, é um acidente de percurso, é um acidente do trabalho. A doença profissional também é acidente do trabalho. E o importante é, como nós já dissemos sobre a CAT, comunicar. 24 horas é o prazo de comunicação.
tem que comunicar. E eu vou repetir, porque muitas pessoas ignoram isso, não sabem, né? Não é só a empresa que pode abrir a CAT. A empresa ela tem a obrigação legal de fazer isso. Mas se ela não fizer? E o objetivo principal é o quê? É poder criar medidas aí para evitar esses acidentes, doutor? Sim, sim. A CAT, veja bem, ela visa primeiramente assegurar o direito do trabalhador. Porque é diferente uma pessoa ficar doente, uma pessoa se acidentar no domingo, na folga, jogando bola, passeando, viajando, ou se acidentar no trabalho. Quer dizer, quem se acidenta no trabalho, né, o fundo de garantia continua sendo depositado mesmo durante o afastamento, existe estabilidade de 1 ano depois do retorno, existe direito de indenização por danos pessoais, morais, estéticos. Quer dizer, a amplitude é muito grande e o Ministério do Trabalho também controla. Por quê? Porque nas grandes empresas, né, existe a CIPA tem que fazer reunião, tem que estudar o acidente, tem que ver por que aconteceu, para quê? Para que futuros acidentes sejam evitados. Então a questão da CAT é de suma importância. Doutor, e qual que é a diferença aí? Tem o RAT, que é o relatório também, o relatório. E o CAT? O relatório é no atendimento, né? Quando vai no serviço lá, então é feito a RAT, que é um relatório, simplesmente é um relatório. Mas a empresa, ela está obrigada a abrir a CAT. Se ela não fizer, repito, hein, procure o sindicato. Se o sindicato não fizer, procura o médico. Se o médico não fizer, você mesmo, trabalhador. Mas esse relatório, ele tem que ser encaminhado para onde? Ele é encaminhado para diversos setores, inclusive para o INSS. Agora, a pessoa que foi aí, sofreu um acidente de trabalho, ela precisa ser encaminhada para a rede pública ou pode ir já direto para um hospital particular? Como que é isso? Olha, aqui uma das coisas que tem acontecido muito, principalmente em Rio Claro, é a questão de convênios médicos. Às vezes, né, dependendo o convênio, os termos do convênio, as cláusulas do convênio entre a empresa e a prestadora de serviço médico, o plano de saúde, às vezes o plano de saúde não atende acidente do trabalho. Existe isso. Algumas empresas, em algumas prestadoras, com alguns contratos, existe esse atendimento, mas na maioria não. Então daí tem que ir na rede pública, tem que passar aí fazer o relatório, que é o RAT, e depois então a empresa fazer a comunicação. E existe uma justificativa para isso, doutor, de não atender essas pessoas? Olha, a justificativa se dá nos termos do convênio médico. Do convênio. Olha, vamos agora com a pergunta do Vitor, ele é do São Miguel. Ele disse que ganhou uma indenização da empresa por acidente de trabalho, recebeu a primeira parcela, só que já venceram as outras e o prazo também já terminou e ele não recebeu mais nenhuma. O que ele deve fazer? Olha, tem que executar. E é sempre importante, quando é feito um acordo na Justiça do Trabalho, normalmente, eu não estou dizendo que isso seja em todos os casos, mas aqui em Rio Claro, na Vara do Trabalho de Rio Claro, é feito o acordo, né, seja por indenização ou por outro motivo, feito o acordo parceladamente, e o juiz coloca a multa de 50% em média, a maioria das vezes, e estipula um prazo de 10 dias para que o trabalhador informe à Justiça o não cumprimento do acordo. Então não deixa passar esse prazo, informe logo. Por quê? Porque a Justiça vai providenciar a execução. Olha, a Carmen do Jardim Nova Rio Claro disse que o marido está acamado há 1 ano. A perícia já venceu, o médico disse que daria afastamento de mais 1 ano para depois se aposentar. Porém, ela ficou aguardando a carta do INSS, como não recebeu, foi até lá. Aí descobriu que o médico cancelou o afastamento. O que deve fazer? Olha, tem que recorrer desse cancelamento e requerer um novo afastamento. Porque, veja bem, foi lá o médico, mas falou, não, vou dar mais 1 ano para você. Agora, e quando venceu o primeiro mês, se não veio o pagamento, é porque houve problema. Então não pode ficar esperando indefinidamente. Diz que ele está acamado. Então, mas a família, alguém tem que ir lá e o pagamento? Estava lá? Estava lá liberado o benefício? Não está? Então houve problema. De modo que você tem que recorrer dessa decisão do médico e pode, ao mesmo tempo, entrar com um novo pedido de afastamento. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação em mais uma terça-feira aqui com a gente. Até a semana que vem. Se Deus quiser, até lá. Olha, e a seguir, saiba como participar da 6ª roda de conversa realizada pelo Arquivo Público de Rio Claro. E no esporte, a equipe de basquete treina para a próxima partida em casa.